Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Noiva do Cordeiro, eu vos saúdo com a paz do Senhor. A paz do Senhor os adege. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos-nos nele. Eu quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Sou grata a Ele por esta rica oportunidade de estarmos aqui juntos, participando de mais um congresso da USADEGE. 20 anos não são 20 dias que o Senhor tem sustentado o seu povo, tem nos dado vitória, e eu sou muito feliz em poder fazer parte, dentro desses 20 anos, fazer parte há quase 9 anos como componente, e aqui eu tenho sido abençoada, abraçada, e o Senhor tem feito coisas grandes. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, por mais uma vez ter confiado a mim essa tamanha responsabilidade de estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida do vice-presidente da nossa igreja, todo o corpo de obreiros que compõem a esta linda igreja. Que Deus continue abençoando vocês. Quero louvar a Deus pela vida da nossa coordenadora, nossa irmã Vanildes, por mais uma vez lembrar de mim. Sei que estou debaixo das orações dela, e agradecendo a ela, eu agradeço a toda a coordenação da USADEGE. Quero louvar a Deus pela vida da Jamile, e louvar a Deus por você que é componente, que faz tudo isso acontecer. Eu amo vocês, que Deus em Cristo continue abençoando, e quando o Espírito Santo fizer vocês lembrarem, orem por mim. Amém? Amém? Vocês ainda querem receber mais uma porção? Ou vocês estão cansadas? Diga para essa irmã que está do seu lado, é só o primeiro dia. Glória ao nome de Jesus. Queridos, quero louvar a Deus pela vida do meu irmão e amigo Gabriel. Que bom estarmos juntos, adorando ao nome do Senhor. Queridos, entendendo a proposta, a temática desse trabalho, eu estava em oração buscando uma palavra da parte do Senhor. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, e eu confesso que hoje eu passei o dia, eu acho que os irmãos que ministram entendem a expressão brigando com o Senhor. Mas eu vim em paz, e eu lembro que, apesar do vento terrível que estava na chegada, eu fui subindo a rampa e dizendo, Jesus, entra comigo, confirma a palavra. E quando eu entrei, a minha amada irmã Renildes, ela estava tendo a oportunidade. E ela leu exatamente o mesmo texto que o Senhor colocou ao meu coração. E eu entendi que nós estamos na mesma dimensão. Então, por favor, se você puder, abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 14. Josué, capítulo de número 14. Bendito seja o nome do Senhor. O tema dessa festividade está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, e o versículo de número 4, e ele nos diz que o tempo passou, mas não nos envelheceu. Não envelheceu a promessa, nós estamos de pé. Amém? Só quem está de pé aqui? Você não está de pé não, irmão? Tem você? Márcia demorou, mas entendeu. Soltou glória e ouvida ali. Quem achou Josué capítulo 14, diga amém. Glória ao nome de Jesus. Queridos, eu sei que apesar do vento, está calor, está abafado, mas nós estamos em um ambiente espiritual. Se alguém quiser ir conversar com você, tirar a tua atenção, diga para ele, agora não. O Senhor está conversando comigo e eu quero receber tudo que Ele tem para mim. Amém? Josué, capítulo de número 14, bendito seja o nome do Senhor. E eu quero ler com você a partir do versículo de número 7. Josué, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 7. Só quem achou, diga amém. Diz assim, eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia
para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou, como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos, continuo forte, como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Anak viviam ali, em grandes cidades fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor me prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Quem pode glorificar a Jesus? Quem pode glorificar a Jesus? Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria que você dissesse para essa irmã que está do seu lado aí. Ítila já vai começar assim, pegue na mão dela, pegue na mão dessa irmã que está do seu lado e diz assim: se você não abraça o desafio, não, melhora em nome de Jesus. Isso aqui é o Zadege. Melhora, 1, 2, 3. Se você não abraça o desafio, você não acessa a porta. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Queridos, eu tenho certeza que não estou pregando nada do que você não conhece essa noite. Mas para a gente entender o contexto de Josué capítulo 14, a gente precisa voltar um pouco lá em Números, capítulo 13 e o capítulo de número 14. A Bíblia nos diz, no capítulo de número 13 do livro de Números, que o Senhor fala com Moisés. O Senhor dá uma ordem a Moisés para que separasse 12 homens, um homem representando cada tribo, e os enviasse para que fosse espiar a terra que o Senhor já havia dito, já havia prometido que os daria em herança. E quando nós falamos, quem está comigo, diga amém. Quando nós falamos desses 12 homens, eu costumo sempre dizer, nós não estamos falando de homens que estavam tendo as primeiras experiências espirituais com o Senhor. Algumas versões vão chamar esses homens de príncipes, de governantes, de maiorais. Fato é que, independente da versão, esses homens, eles tinham uma representatividade espiritual perante o povo e auxiliava a Moisés nesse processo da liderança. A Bíblia diz que eles não sobem em um período de crise, pastor Ademilton, eles sobem no período das colheitas, das primícias das uvas, que era mais ou menos finalzinho de julho. Eu fiquei imaginando hoje à tarde se eles tivessem subido em tempo de crise, mas não. A Bíblia diz que Moisés ordena a eles: subam, observem a terra. Eu quero relato, como eles vivem, como eles se comportam, como é a cultura, o que eles plantam, como eles moram, como
é a estrutura da cidade? A Bíblia diz que eles passam 40 dias em uma terra que mana leite e mel. Agora, quem passa 40 dias em uma terra que mana leite e mel, é um povo que está em um contexto de deserto, é um povo que está num contexto de seca, de fome, que vem, melhor dizendo, de um contexto de crise, de amassar barro para Faraó, comer cebolas e pepinos do Egito. Quando eles passam 40 dias na terra que mana leite e mel, isso não muda a visão deles. Passado 40 dias, a Bíblia diz que eles retornam. E quando eles retornam, existe um povo, não é só Moisés, é Moisés e um povo esperando relatos da terra. Aí a Bíblia diz que eles começam agora a dar relatos da terra. E entre esses 12 estava quem? Caleb. Caleb foi escolhido como representante da tribo de Judá. Aí eles começam dizendo: Moisés, primeiro fato, a terra existe. Segundo fato, a terra é boa. Terceiro fato, mana leite e mel. O que eles estavam dizendo é: Deus não mentiu, a terra existe, a terra é boa e ela mana leite e mel. Mas quarta coisa, a terra não é para nós. Nós não temos condições de habitar na terra. Aí eles começam a relatar e eles dizem assim: lá é terra de gigante. E começa a dizer quem são esses povos, quem são esses descendentes. A segunda coisa, ele diz, além de gigante, as cidades são fortificadas. O que eles estavam dizendo é: cidade fortificada é cidade difícil de acessar, de conquistar, não tem como. A terceira coisa é terra que devora seus moradores. Nós não temos condições de habitar na terra. Aí quando chega no capítulo de número 13, lá para o versículo 30, se não me engano 33, ele diz assim: e sabe como era que nós nos víamos? Nós olhávamos para eles, ou seja, nós olhávamos para os gigantes e olhávamos para nós. Esse é o problema. Toda vez que se apresentar um gigante diante de você, não olhe de volta para você, olhe para Deus. Eu vou repetir para você guardar: toda vez que se apresentar um gigante, não olhe para você, olhe para Deus. Qual foi o problema daquele povo? Eles olharam para os gigantes e olharam para eles. Quando eles olharam para eles, eles disseram assim: e nós olhávamos para eles e olhávamos para nós, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Gafanhotos. Aí Caleb está escutando aquilo junto com Josué, e eu imagino Caleb pensando consigo: tem um negócio errado aqui, tem um espírito de engano aqui, tem um espírito querendo desanimar o povo, tem um negócio estranho dominando isso aqui. Aí quando Caleb escuta gafanhoto, eu imagino Caleb dizendo: como? Gafanhotos? Porque quando eles usam essa expressão gafanhotos, eles estão trazendo uma referência de insetos do Egito. E aí sabe o que é que eu percebo? E eu sempre falo isso: o maior desafio não é mudar alguém de espaço geográfico, o maior desafio é mudar a mentalidade. Tem gente que ele já mudou de casa, já mudou de cidade, já mudou de status, mas a visão, os hábitos, a fala, o olhar continua ainda lapidado por aquilo que ele viveu no Egito. Quando Caleb escuta aquilo, Caleb diz: eu não me identifico com isso. Essa não é a minha identidade. Eu não sou gafanhoto. E aí sabe o que é que o Espírito Santo falou ao meu coração? O fato de alguém ter tido uma experiência negativa não te isenta de acessar a terra. Aí você precisa ter cuidado. Por quê? Porque tem gente que teve uma experiência negativa, não teve coragem de conquistar, não teve coragem de acessar, e não quer que você conquiste, não quer que você acesse. Aí Caleb disse: eu não me identifico com isso. Eu não sou gafanhoto. Essa não é a minha identidade.
Aí eu fui buscar entender qual era o significado do nome de Caleb. Até para eu entender por que Caleb se posiciona daquele jeito. O significado do nome Caleb no hebraico quer dizer, no hebraico o nome Caleb se pronuncia Caleb. E existe 3 interpretações para o significado do nome Caleb. Quem está comigo diz amém. Um dos significados, não se espante, de forma literal. Literalmente, o significado do nome Caleb quer dizer cão, cachorro. E não se espante, todo mundo, certamente você sabe, que o judeu, ele não bota nome por um acaso. Na maioria das vezes, o nome está associado à personalidade, aponta para um destino profético ou a um fato que marcou. Lembra da mudança do nome Benoni para Benjamim? Filho da minha dor. O pai disse, Benoni não, Benjamim. Não vai transferir os seus traumas para ele, ou seja, o nome refere-se a um acontecimento. Mas o significado do nome Caleb, literalmente quer dizer cão ou cachorro. Cão ou cachorro. E aí, associado a esse significado, cão ou cachorro, alguns costumam chamá-lo, trazer o segundo significado para ele como homem de faro. Homem de faro. Porque quando alguém se refere como trazendo um dos significados do nome Caleb para homem de faro, está fazendo uma associação com a capacidade olfativa que os animais têm. E aí, principalmente, o cachorro. Essa expressão, homem de faro. Quando alguém, imagina alguém dizendo, Caleb está indo com a gente, ele é homem de faro. Quando alguém diz isso, está dizendo, ele tem visão aguçada, ele tem discernimento, ele é estratégico, ele tem perspicácia, ele é pronto para o ataque, como ele é pronto para a defesa, só com faro. Imagina o Caleb dizendo, eu, homem de faro, que carrego na minha identidade cão, você reduzido a gafanhoto, comigo não, comigo não, comigo não, eu rejeito. A terceira interpretação, muito valorizada para o seu nome, é homem que servia de todo coração. Também está associado ao significado do cão ou cachorro, porque uma das coisas que se tem entendimento do cachorro é que é lealdade. Aí ele diz, comigo não. Diga para quem está do seu lado, eu não sou gafanhoto. Não, mas melhora. Diga para quem está do seu lado, você não é gafanhoto. Sou homem de faro. Eu imagino Caleb, aquele tipo de pessoa que quando ele entra no ambiente, discernimento. Ele percebe o que alguns não percebem. Caleb está olhando e diz, tem um negócio esquisito aqui. Tem um negócio errado aqui. Tem uma cadeia de intimidação. Tem um espírito do medo aqui. Ele rejeita. E quando ele rejeita, ele se posiciona e ele grita, calem! Chega! E sabe por que Caleb se posiciona dessa forma? Porque a Bíblia diz assim, Caleb, isso está em Números 14, 24. Caleb teve outro espírito. E aí eu fico pensando, se Caleb teve outro espírito, é porque tinha outro espírito atuando. Se o texto está dizendo que Caleb teve outro espírito, é porque em conjunto tinha outro espírito atuando. Ei, para você não achar que eu que estou inventando, a Bíblia diz assim, porém, é o próprio Deus que diz, porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que ele pisou.
na terra que ele espiou. Quando a Bíblia diz que ele teve outro espírito, sabe com quem que Caleb estava lutando? Contra o espírito da rebelião. O espírito da divisão. Maracandarai. O espírito do desânimo. E uma coisa, quem está comigo, diga amém. Uma coisa é quando alguém, e você vai entender isso, isso aqui não quer dizer grau de importância ou acepção de pessoas, mas uma coisa é quando alguém que não tem representatividade, peso, perante a um povo, fala. Outra coisa é quando alguém que é para ajudar, que é para conduzir, que é para ser suporte, abre a boca no intuito de contaminar. Caleb está lutando contra o espírito da manipulação, da rebelião, da divisão. A Bíblia diz, ele teve outro espírito. Ele teve outro espírito. Aí eu fiquei lindo hoje. Isso aqui, Senhor, que outro espírito que Caleb teve. Aí eu me lembrei daquilo que Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, ele diz, tendo porém o mesmo espírito de fé. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei. Não é eu vi, eu provei, eu senti, eu precisei me arrepiar. Não, eu criei. Por isso falei. Amando, rebaracandarai. Paulo chama isso aqui de espírito de fé. Paulo chama isso aqui de espírito de fé. A Bíblia diz que Caleb teve outro espírito. E em nome de Jesus, levante a sua mão, porque nós não estamos aqui brincando de congresso. Eu quero declarar, debaixo da autoridade que há no nome de Jesus, se há algum outro espírito de rebelião, de divisão, de desânimo, querendo dominar, o Senhor vai levantar. O Senhor vai levantar alguém com outro espírito. Alguém com outro espírito. Alguém pode adorar e não vai prevalecer. Qual outro espírito que Deus vai levantar? O espírito de fé. O espírito de fé. Crie. Por isso falei. Ei, aí eu aprendi. Rebara sébria. Quem caminha comigo sabe. No meu livro também eu falo sobre isso. Quem caminha comigo sabe. Cuidado com a murmuração. Cuidado com a murmuração. Caleb está lutando contra o espírito da rebelião, da divisão, da manipulação, do desânimo e da murmuração. E a murmuração é a música que Satanás gosta de ouvir saindo da minha e da tua boca. Quando tu murmura, ele está te aplaudindo. Mas quando alguém se levanta com espírito de fé, ei, não é sentir, olha aqui para mim. Tem gente que fica, não, eu tenho que sentir um arrepio. A irmã tem que vir na marcha. Ele disse, eu crio. Eu crio. Por isso falei. Eu criei, por isso falei. Aí Provérbios vai dizer que a vida e a morte estão no poder da... Não, você sabe, pelo sangue de Jesus. A vida e a morte estão no poder da... Pergunta para essa pessoa que está do seu lado aí de forma carinhosa. Qual é o espírito que está atuando aí? Aí eu vou te dizer, debaixo da autoridade que há no nome de Jesus e pela palavra. Não é tudo que a gente tem que ouvir e ficar calado, não. Você vai entender isso. E eu sempre falo, quando se trata de pessoas, a gente tem que ser maleável. Mas quando se trata de demônio, espírito maligno, abre essa boca. Abre essa boca. Abre essa boca e declara.
Abre essa boca e declara. Ítila, tem um espírito de desânimo querendo me tomar, e tu vai deixar te tomar, ou tu vai abrir a boca e vai declarar? Tem um espírito de rebelião lá na congregação, vai deixar tomar voz, ou vai abrir a boca e vai calar? Eu criei, por isso falei, sai, cala, para. Não vai dar certo. Uma semana de congresso não vai dar certo. Sai pra lá, espírito do desânimo. Vai dar certo, vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Eu vou repetir: vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Cai por terra toda murmuração, divisão, rebelião. Eles, aqui não. Ei! Eu declaro em nome de Jesus que você vai sair daqui tomada, inundada, cheia do espírito de fé. Ítila, eu não estou vendo. E quem disse que a gente precisa ver, abre a boca e declara. Lembra de Ezequiel capítulo 37? O que tu vê, Ezequiel? Eu vejo um vale de ossos. Olha pela segunda vez. Ezequiel é o profeta que vê as rodas, fogo, seres. Na segunda vez ele não diz: eu estou vendo uma roda, eu estou vendo um fogo, eu estou vendo uma... Mas assim, eu estou olhando pela segunda vez e eu estou vendo ossos sequíssimos. Na primeira ele responde seco, na segunda sequíssimos, aumentativo. Sabe o que ele está dizendo? Eu olhei pela primeira, estava terrível. Mas eu olhei pela segunda e eu vi que o quadro é pior do que o que eu imagino. Aí o Senhor diz assim: mediante ao que você vê, me responda. Porventura poderão reviver estes ossos? Imagina dizer assim: Senhor, de acordo com o que eu estou vendo, eu só tenho uma resposta: tu sabe. Sabe quando alguém olha para você e diz: irmã, cadê teu marido? Você diz assim: Deus é quem? Porque às vezes esse tipo de pergunta não é aonde está, é como está. Como é que vai tua filha? Oh, Deus é quem sabe. Você diz: pois já que sou eu que sei. Eu te faço uma pergunta: vai ficar só olhando ou vai profetizar? Vai ficar só olhando ou vai profetizar? Pegue na mão dessa irmã e diga: vai ficar só olhando ou vai profetizar? Vai ficar só olhando ou vai profetizar? Senhor, mas o vale é de morte. O vale é de morte, mas tem vida na tua boca. 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 Tem morte, mas em você tem outro espírito. O vale é de morte, mas em você só quem vai profetizar. Levanta a mão, levanta a mão. Começa a liberar agora. Isso aqui é para quem crê. Se tu achou que tu vinha para o ambiente comum, está enganado. A gente veio para o ambiente espiritual. Então abre a boca agora e começa a declarar. Chama o nome do teu filho, chama o nome da tua filha, chama a tua casa. Começa a liberar. Começa a liberar. Vem dos quatro ventos, dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra, sopra, porque farei entrar o Espírito e vivereis. Alguém vai te chamar de doido, de doida a partir de agora. Mas diga para ele: é espírito de fé. É espírito de fé. É espírito de fé. É espírito de fé. Isso aqui é se tu crê. Se
se tu crê, 2017 era o ano do meu casamento. Pensa num ano de uma prova, de um liceu. Aí eu vi um sapato lindíssimo. Nem para o sapato eu tinha dinheiro. Vi um sapato lindíssimo, escarpim rosa. Aí eu disse para minha irmã: vou comprar o sapato do meu casamento. Falei para mais alguém: vou comprar o sapato do meu casamento. Mas nem data, nem dinheiro para festa tu tem. Eu disse: mas se vai ter festa, quem tem que estar pronta para a festa sou eu. O sapato é profético. Alguém está entendendo isso aqui? É espírito de fé. Isso é para quem crê, minha irmã. Bota a mão, faz a planta, dá nome, marca a data. Rebora, chorebai, rebora, cai. Alguém está... Deve a sorabacandarai. As irmãs da tarde com Deus, lembra? Final do ano eu disse: Senhor, eu quero dar um presente às irmãs, mas eu quero dar um presente profético. Vocês compram um chaveiro, personaliza e bota o nome. Elas sabem o que eu disse a elas. Crie, por isso falei. Ela está aqui no meio. Se ela ficar com raiva, ela já está ouvindo pessoalmente. Aí quando foi esses dias, estou saindo da tarde com Deus. Olha Islamone: oi, Tila, lembra disso aqui? Aí eu digo: lembra? Ela: olha o carro. Ei, espírito de fé. Mas alguém está com outro espírito. Vá com o seu espírito para lá. Eu tenho espírito de fé. De fé, de fé. Levanta a mão, porque eu estou tomada no espírito profético. E eu vou profetizar. Tem porta aberta, tem porta aberta, tem aposentadoria, tem causa na justiça, tem mudança de diagnóstico, tem salvação, tem laço sendo quebrado, tem cova sendo fechada. Agora, 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 agora. É pouco barulho para quem crê. É pouco. Sai, desânimo, sai, sai, sai. O espírito de fé, meu Deus. Ei, Caleb está tomado em outro espírito. Enquanto tem um espírito de rebelião, divisão, manipulação atuando, ele está tomado por outro espírito. E aí sabe o que é que eu fiquei pensando? Deus não precisa de muito. Semana passada Deus me deu uma palavra e eu ministrei na tarde com Deus. Eu vou fazer com quem quer. Porque a Bíblia diz que era 10. Tomado para esse espírito, para apenas um. A Bíblia diz que Caleb tinha um espírito diferente. Não é que Josué não tinha. A Bíblia está falando de algo que se destacava nele. Olha aqui para mim. Para com esse negócio de Itila. Me dê licença, pastor. Eu vou entregar. Porque ninguém quer fazer. Só tem 3. Só tem 4. Só tem 1. E daí? Isso aqui é pela minha conta. Caleb está lidando com 10 endemoniados. E uma coisa é um endemoniado incrédulo, outra coisa é um endemoniado crente. Mas para 10, só precisou de 1. Com outro espírito. 1. Pega na mão dessa irmã que está do seu lado aí. Mas eu não gosto disso, pega com raiva mesmo. Pegue na mão dela e diga assim: Deus vai levantar alguém. Deus vai levantar alguém com outro espírito. Agora sacode a mão dela e diz assim: a resistência vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Está vindo alguém de faro. Está vindo alguém de discernimento. Está vindo alguém que quando bate o olho e diz: está falando em língua, mas é demônio. Está marchando, mas é capeta disfarçado. Não vai ficar. Não vai crescer.
Não, só precisa de um. Olha para alguém que está aí e diz: só precisa de um. Agora pergunta: é você? É você? É você? Deixa eu terminar. O pastor Josafá não tomar meu microfone. Aí ele pergunta: quem foi que disse? Porque eu tenho observado, e eu digo isso com muito respeito, que a gente é bom de pulo, é bom de grito, é bom de marcha. Tem irmã que se o culto não tiver grito, não tiver profecia, o pregador não presta, a pregadora não presta. Eu estou falando porque eu ouço isso, irmão, toda quinta-feira. Irmão fulano. Mas aí ele olha e diz assim: quem foi que disse? Sabe o que ele está dizendo? Está tendo uma confusão aqui. Está tendo duas vozes atuando. E essa eu não reconheço. Porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz de quem? Não, melhora. A ovelha conhece a voz de quem? Se tu tá ficando confundido, manda o Senhor botar esse salteador para correr. Eles têm duas vozes aqui e uma eu não reconheço. Quem foi que disse que nós não podemos? Irmão, se tem uma coisa que Deus não faz, Ítila, tem alguma coisa que Deus não faz? Tem confusão. Vá com seus enganchos para lá. Porque a irmã vai me entregar um recado e eu tenho que pedir, entrar no espírito de adivinhação para entender a mensagem. É um negócio, aí chega perto de você, fala um bocado de coisa e diz: tu entendeu? Eu digo: não entendi não, irmã. O Senhor manda te dizer que você entendeu. Eu digo: eu não entendi nada. Você vai entender. Eu digo: então se ele vai me fazer entender outra coisa. Agora, não está batendo, não. Uma coisa eu sei: subamos. Aí uma versão diz assim: animosamente. E em outra versão diz assim: imediatamente. Deixa eu concluir. Só que mediante a isso, sabe como é que o povo reage? Números 14, versículo 1. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou. Irmão, o povo não chorou 10 minutos não. Foi a noite toda. Porque quem vive assim no espírito da rebelião, da divisão, ele é assim. É tu dormindo e ele a noite toda. Manda para lá, manda para cá, fotografa de lá, a noite toda. Aí a Bíblia diz: e os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Porque o Senhor nos trouxe para essa terra. Isso é só o versículo 1. Mas quando chega no versículo de número 10, eles disseram assim: vamos apedrejar Josué e Calebe. Josué e Calebe estão dizendo: vamos subir, vamos subir, vamos subir. E eles estão dizendo: vamos apedrejar. Vamos apedrejar. Aí o Senhor... Irmão, eu preciso dizer com muito temor, isso aqui não é indireta, é profecia. Cuidado com o que tu fala. O que tu fala é saldo. Negativo ou positivo. Uma hora, não é eu, não é o pastor, não é a irmã Vanildes, é o próprio Deus que vai puxar o extrato. Eu digo debaixo da autoridade, porque o espírito da profecia toma minha boca e ele diz: vou puxar o extrato, vou puxar o extrato, vou puxar o extrato, vou puxar o extrato. Dá para adorar ou tá difícil? Aí Deus puxa o extrato. Você já sabe o que é que acontece?
A Bíblia diz que o povo morre no deserto. Você já conhece o contexto, eu preciso terminar para fechar e você entender. Só que aí o Senhor diz assim: mas a Caleb, aí agora o próprio Deus repete: visto que nele houve outro espírito, e perseverou em me seguir, eu farei entrar na terra que espiou, a sua descendência possuirá. Só que Caleb tinha quantos anos? 40. Eu vou perguntar e você repete. Caleb tinha quantos anos? Caleb tinha quantos anos, Zadege? 40. 40 anos ele recebe uma promessa: vou te dar Hebron. Aquela terra que tu viu, que tu olhou, que quando pisou o pé, isso aqui é pela minha conta, tu liberou uma palavra, vou te dar. Só que aí, até Caleb chegar em Hebron, sabe o que é que aconteceu? Eu vou resumir a missão dos 12 espias. A rebelião do povo no deserto. 40 anos no deserto. O que mais que aconteceu? A morte de Miriam, a morte de Arão, a morte de Moisés. O que mais que aconteceu? A renovação da aliança. O que mais que aconteceu? Depois da morte de Moisés, Josué assume a renovação da aliança, a travessia do Rio Jordão, a conquista de Jericó, as batalhas pela posse da terra, até que chega na divisão da terra. Isso acontece depois de 45 anos. Termino. Aí sabe o que é que eu fiquei pensando? Que às vezes a gente por pouca coisa está dizendo: eu estou cansado. Bota outro. Tem tanta gente melhor que eu. Caleb. Com 85 anos não está pedindo descanso. Eu não estou dizendo, irmão, que você tem que se matar pela obra e se matar pela igreja. Quem morreu pela igreja foi Jesus. Você tem discernimento para entender isso aqui. Caleb não está dizendo: é meu último congresso, não canto mais. Caleb com 85 anos não está pedindo descanso. Está pedindo mais um monte para conquistar e mais um gigante para matar. Alguém está entendendo isso aqui? Aí ele chega para Josué e diz assim: Josué, tu lembra do episódio todo? Tu estava comigo quando Deus nos enviou de Cádiz Barneia. Eu tinha 40 anos, eu segui ao Senhor. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos de espera, gente morreu, gente caiu, gente levantou, conquistou cidade, derrubou cidade. Durante todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou. Dá para adorar ou está difícil? Sabe o que é que ele está dizendo? Eu posso ter envelhecido na idade, mas eu não envelheci espiritualmente. Alguém entende isso aqui? Não, Ítila, como que é isso? A Bíblia diz que a gente tem que deixar as coisas de menino para alcançar a maturidade, mas não a velhice espiritual. Ele está dizendo: o corpo não tem mais a mesma idade, mas o espírito está conservado. Levante a sua mão. Levante a sua mão e eu termino. E eu digo isso com muito temor e muita convicção. Hoje de tarde eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo: eu vou renovar promessas, eu vou renovar ministérios, eu vou renovar chamadas. Pegue na mão dessa irmã, eu quero que você sacuda a mão dela e sacode. Isso aqui é um ambiente profético. Isso aqui é um ambiente profético. Em ambiente profético, palavras não são palavras, são decretos. São decretos. Diga para ela: você vai abraçar o desafio. Não, mas diga com graça: você vai abraçar o desafio e vai acessar a porta. E vai acessar a porta. Caleb com 85 anos está dizendo: eu quero a montanha para subir e quero
quero gigante para matar. Eu quero a montanha para subir. Ei, termino. Para com essa conversa de que acabou. Para com essa conversa de que acabou. O Senhor está dizendo: ainda tem mais três gigante para matar. Não, Ítila, acabou, meu tempo passou. O Senhor está dizendo: passou nada. Pela tua mão, eu ainda vou matar 3 gigantes. Ainda vou te dar cidade. Acabou não. Recebe graça. Agora. É com a mão, é com a voz. Seja renovada agora. Agora, eu vi enquanto Gabriel cantava, ele dizendo que ia ter renovação espiritual, variedade de línguas. Ei, tá com quantos anos, Caleb? 85 anos, o que é que tu quer? Uma montanha para subir, mas a terra tem gigante. Eu quero com gigante e com tudo, e eu não quero metade não, eu quero tudo. Pode ir no cartório da cidade. Eu só não tenho um tamanho de gigante. Mas o Espírito que está em mim é maior que qualquer gigante. Risco o nome de Arba, porque a cidade agora tem outro nome. Qual é o nome? Hebron. Hebron quer dizer unidade, companheirismo, vínculos, relacionamentos. Ei, diga para quem está do teu lado: Deus vai mudar o nome dessa geografia. Está preparado? Deus vai te dar Hebron, porque o tempo não envelheceu. A promessa está de pé. Quem crê, jogue essa mão para cima e libera o glória, porque a promessa está de pé.